da palavra do Senhor, e eu vou pedir para abrir, né, quem puder abrir suas Bíblias, nós vamos abrir aqui, deixa eu só autorizar mais alguém a entrar aqui, deixa eu ver se tem alguém na sala, agora foi. Vamos abrir então, em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler só o versículo 5, tá? 2 Timóteo 4, 5, e aí a gente vai meditar nesse texto, vai meditar um pouco no que foi a vida de Timóteo, e talvez aí um dos grandes exemplos que a gente vê de formação de discípulos está aí, né? O que Paulo fez com Timóteo. Aí eu já de cara, assim, eu gosto muito de usar 3 palavras, né? Quando a gente entende aí o que é fazer discípulos e o que é o cuidado que a gente tem que ter como igreja de realmente formar discípulos, né? A igreja, o papel da igreja, né? A igreja do Senhor, ela é ensinar, equipar e enviar, né? São os 3 E's que eu costumo brincar aí, né? Então, ensinar, equipar e enviar. Então, o ensino, ele tem um papel fundamental, talvez ele seja a porta de entrada, e quando a gente vê todos os exemplos, e esse de Timóteo a gente vai ver a preocupação de Paulo, né, em ensinar. Eu acho que o primeiro papel do discipulador, o primeiro papel de um ministro da palavra, de um diácono, de um pastor, né, de um discipulador mesmo, porque não importa aí a função que a gente tenha na igreja, todos nós somos discipuladores de Jesus, né? Uma vez que a gente aceitou, uma vez que a gente foi discipulado, a gente precisa formar novos discípulos, né? Eu lembro de um pastor que falava que todos nós precisamos, né, ter na nossa vida, né, um Paulo, um Barnabé, né, e um Timóteo, e é exatamente isso, né? O Paulo é aquele que tem a cobertura espiritual sobre nós, é o nosso discipulador. Todos nós precisamos, né? Eu preciso ter um discipulador, o pastor Albino precisa ter um, o Isaac precisa ter um, e assim por diante, né? Mas também nós precisamos ter aquele que caminha conosco, né, que compartilha das batalhas, que compartilha das missões, que caminha ao lado, que é o Barnabé, né? Então, quem é esse nosso companheiro de batalha que está todos os dias ali compartilhando conosco, né? E também precisamos aí ter o nosso Timóteo, que é aquele que nós vamos preparar, né? E aí, a esse Timóteo a gente precisa ensinar, a gente precisa equipar e a gente precisa enviar. Então, não dá para enviar sem estar preparado, não dá para enviar sem estar equipado antes, né? E não dá para você equipar sem antes ensinar o básico, né? Então, é um processo, né? E é o que a gente vai ver um pouco aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho dessa passagem aqui de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que fala assim, né? Eu vou ler na versão NVT, cada um está na sua versão aí, mas aqui diz, né? Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, né? Algumas versões dizem, deve ser sóbrio, né? Seja sóbrio em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado, né? Então, algumas versões, né, as palavras que a gente mais encontra, eu quero separar realmente em 4 partes esse versículo, né? Você veja as 4 orientações que Paulo passa aqui para Timóteo, né? Primeira orientação, seja sóbrio em tudo, né? Vamos guardar isso, a gente vai meditar. Seja sóbrio em tudo, né? Segunda, suporta as aflições, ou não tenha medo de sofrer, né? Terceiro, trabalhe para anunciar o evangelho, ou, em outras versões, faça a obra de evangelista, né? E o quarto, cumpra o teu ministério, ou realize o ministério em que lhe foi confiado. Então, em cima desses 4 pontos que eu queria aqui compartilhar, dessa experiência que também a gente tem vivido, e aquilo que o Espírito Santo ele vem despertando também no meu coração nos últimos anos, nesse entender do que é se mover no reino de Deus, né? Eu acho que o que eu mais aprendi nos últimos 4 anos, eu posso dizer que foi quando, de alguma forma, Deus abriu a minha mente para determinadas situações, começou a me mostrar coisas que eu ainda não conhecia, e ali, inclusive, meditando na palavra, coisas que, de repente, a gente achava que nem precisava conhecer, e quando a gente pega lá em João 3,3, quando ele está conversando com Nicodemos, né, e Nicodemos, ele começa a ver os sinais de Jesus ali, e aí ele fala, nós vemos que você é mestre, né, é profeta, porque os sinais que você faz não é qualquer um que faz esses milagres.
E aí Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E eu sempre carreguei no meu coração que esse nascer de novo era se converter, né? Falar, o dia que eu me converti, eu nasci de novo. Eu achava que era isso, por muitos anos, né? Então eu achava que já tinha nascido de novo. Até o dia que o Espírito Santo me confrontou e falou: não, você não nasceu de novo ainda. Por isso que você não vê o reino. Por isso que você não está entendendo o reino. E aquilo para mim foi um choque, depois já de anos de evangelho, e isso há 4 anos atrás, como eu falei, né? E foi um choque, eu falei, mas como assim, né? Eu já sou diácono, na época eu era diácono, há tantos anos, e né, já me converti, como é que eu não nasci de novo? Ele falou, vai lá e medita nesse texto. E aí eu comecei a ler, né? Eu até convido depois quem quiser ler ali em João capítulo 3, essa conversa de Jesus com Nicodemos, que é algo extraordinário, porque Jesus começa a falar, olha, se você não nascer de novo, ele não está falando você não vai ser salvo, ou você... Não, ele não está falando de salvação, conversão, né? O assunto ali é sobre o reino. Ele está falando, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Então, você quer ver o reino? Tem que nascer de novo. Aí continua a conversa. Aí ele fala, se você não nascer da água e do espírito, você não entrará no reino, né? E aí a gente começa a entender, né, na época ali, o nascer na água, apontando para o batismo de arrependimento lá de João Batista, né? Então, o arrependimento como algo importantíssimo para você se libertar de coisas que às vezes nem você mesmo sabe que carrega, né? E na sequência o batismo, né? Ou ali, quando ele menciona o nascer do Espírito, que é um nascer para uma novidade de vida, para entrar no reino, para viver o reino. Então, ali, quando eu comecei a estudar mais a questão da identidade do reino, né? E é isso que eu venho pregando nos últimos tempos, né? Lá quando estivemos juntos no ano passado, lá com o pastor Albino lá no congresso também, lá da ICR, né, nós estivemos lá, e eu trouxe aula sobre essa identidade do reino, lá com nossos irmãos do TEAR aqui, que nos acompanham nas segundas-feiras, na sala de jantar, fizemos 4 sessões, né, bem bacanas, bem detalhadas sobre a identidade, porque realmente é o que nos faz, particularmente, falo por mim, né, mas é o que nos faz abrir a mente para entender o projeto completo de Deus, né? E não ficar só preso naquilo. Ah, não, Deus mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz e nos salvar. Ok, mas isso é uma parte, isso é uma consequência, né? E agora existe todo um processo aí entre essa morte, ressurreição e uma vida eterna que se abriu para nós, que a gente vai fazer o quê? Será que Deus fez tudo isso para agora a gente ficar de braço cruzado esperando Jesus voltar? Né? Não faz sentido, não fechava, né? E é ali que a gente começou, então, a estudar um pouco mais, a pesquisar e a entender o que seria essa identidade do reino, né? Uma identidade onde realmente nos faz entender o nosso papel como igreja, o nosso papel como discípulos, o nosso papel como ministros da palavra, né? O nosso papel no ID, realizando a comissão que Jesus deixou para nós, pregar o evangelho a toda criatura, formar discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, orar pelos enfermos, expulsar demônios, né? Quer dizer, tudo isso a gente começa a entender que é parte do reino, é parte do momento que a gente vive, né? Então a gente já vive um reino que hoje ele é talvez temporário, no sentido de que ainda estamos nessa terra, ainda não temos nossos corpos glorificados, mas a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo dentro de nós nos faz agir dessa maneira. Então, esse versículo que eu separei, né, é Paulo ali falando com Timóteo, e eu queria antes trazer um pano de fundo de quem foi Timóteo, né? Timóteo, nós sabemos, é o destinatário de 2 cartas do Novo Testamento, né, que levam o seu nome, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Então, Paulo escreve a Timóteo, né? Ele recebe essas cartas. Ele era filho de um pai grego com uma mãe judia, então ele tinha uma descendência judia, mas ele era filho de pai grego, então ele também tinha uma descendência gentia ali, né? Então ele era meio gentil, meio judeu, né? Mas ele, naquela ocasião, ele conhece a Paulo, ele faz algumas viagens missionárias com Paulo, né? Paulo cria um carinho muito especial por Timóteo, lá no início até da primeira carta de Timóteo, ele já se dirige ali como o meu filho na fé, né? O verdadeiro filho na fé, então ele chama Timóteo de filho, o filho da fé, aquele que realmente ele estava discipulando como seu próprio filho, né?
E ele foi o representante depois em várias igrejas, né? A gente vê tanto na carta aos Coríntios e Filipenses, sempre mencionando ali Timóteo, Paulo sempre faz questão de mencionar, e mais tarde ele acaba sendo pastor em Éfeso, né? Então, ele foi o grande pastor de Éfeso. Então, a igreja que Paulo, de uma certa forma, inicia com o seu apostolado, com seus testemunhos, as suas pregações, ele entrega nas mãos de Timóteo para ele ser o pastor dessa igreja em Éfeso, né? E também, em várias outras cartas, como eu falei, Coríntios, Filipenses, Colossenses, ele está sempre sendo citado ali, né? Paulo, várias vezes, diz que Timóteo tinha uma fé genuína, né? A mesma que habitou na sua mãe, na sua avó, então ele cita uma herança ali familiar, Eunice, Loida, sua mãe, sua avó, como se elas fossem as grandes responsáveis por preparar o coração de Timóteo para aceitar a Cristo. Elas ensinaram a Timóteo as escrituras do Antigo Testamento, prepararam ele desde a infância para reconhecer quando o Messias aparecesse, né? Então, é muito legal, porque o coração dele estava sendo preparado também dentro de casa, então a gente vê o papel da igreja aqui com a família e o cuidado com a família. A gente sempre fala isso, que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Antes da igreja, Deus criou a família. Então, a família, depois de Deus, ela é prioridade na nossa vida, né? O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado é com a família, né? Nós temos que exercer dentro da nossa família o nosso chamado bíblico, a nossa espiritualidade, o nosso discipulado, né? Para depois multiplicar isso para a igreja e para aqueles que vão chegar, né? Então ali a gente vê o quanto foi importante na vida de Timóteo a presença, a direção da família ali mostrando o caminho, né? E na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele dá algumas instruções, conselhos para dirigir a igreja. Ele também exorta Timóteo para deixar que ou seja, para não se preocupar, né, já que havia muitos ali menosprezavam a Timóteo pela sua juventude, mas ele sempre falava, olha, zela pela palavra, pela conduta, pelo amor, né, pela fé, pela pureza, e isso vai ser o teu testemunho, né? Então, também ele ensinava a Timóteo que mesmo com pouca idade, ele teria uma autoridade, porque quem nos dá autoridade não é a nossa experiência, não é nosso tempo de ministério, nosso tempo de igreja. Essa autoridade, ela vem do Espírito Santo, né? Essa autoridade, ela vem de uma vida íntima com o nosso Deus. Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, nós passamos a ser íntimos dele, nós passamos a ouvir a sua voz, nós crescemos em maturidade espiritual, e aí não importa o quanto tempo nós temos de igreja ou de função, nós vamos exercer isso com zelo, né, e da melhor maneira, como aconteceu ali com Timóteo, né? Na segunda carta, aí, Paulo, ele acaba orientando um pouco mais Timóteo até no seu ministério, é muito legal, a segunda carta de Timóteo, ele orienta ali com relação ao ministério, chama atenção para os falsos profetas, né, para o falso ensino, e aí já trazendo um pouquinho para o nosso lado aqui do ensino, né, e esse projeto que Deus colocou no nosso coração, meio do cravo, de criar um Instituto TEAR, e foi tudo no direcionamento do Espírito Santo, desde o nome, né, quando a gente começou a orar, e Deus revelou o nome TEAR, né, um acróstico ali que traz questão de teologia, né, o T de teologia, o E de ensino, e o ar, né, de aplicação do reino. Então você vem com todo o propósito, até no nome, do que a gente quer fazer, e qual é o ministério, qual é o chamado, qual é o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E a gente vê aqui a importância, né, de você realmente ter pessoas e institutos, igrejas, enfim, que se dedicam para o ensino, porque o ensino é o que nos faz separar ali a verdade da mentira, né? E, infelizmente, hoje existe um engano profundo em muitas igrejas, com uma falsa doutrina, ou com ensinos distorcidos, ou com um desvio da palavra na sua atual, né, na sua atual interpretação, na sua correta exegese, interpretação, na sua aplicação, que é a hermenêutica. Então, há um certo desvio, às vezes a gente ouve muito, né, pega um texto e tira do contexto para virar pretexto, né, a própria questão de você usar muitas simbologias ou exagerar com o que a gente chama de você
usar alegorias para explicar um texto ou para fazer uma pregação, e aí você sai totalmente ali daquele contexto bíblico, daquela narração expositiva que está sendo trazida. Então, o ensino, ele ajuda os líderes, os pastores, os ministros, as líderes de mulheres, né, os líderes de jovens, os líderes de louvor, todos aqueles que exercem funções de liderança na igreja e que, de alguma forma, eles também vão ter que ensinar, seja um grupo que ele lidera, ou seja, um visitante que está chegando, o ensino vai ajudar a ter mais propriedade naquilo que está sendo ensinado, né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você consegue direcionar para um caminho que você tem a certeza de que não está sendo enganado, ou de que não está cometendo uma heresia, ou um desvio ali do entendimento das escrituras, você se torna seguro no que você está transmitindo, no que você está multiplicando, né? Então, você evita replicar bobagens que você ouviu, né, de fontes não seguras ou pouco confiáveis, né? Então, isso é muito bom, por isso a Bíblia mesmo fala, né, dos crentes bereanos, ela cita lá que eles iam lá, checavam nas escrituras, não aceitavam qualquer coisa, né? Então, nós desejamos discípulos assim, né? O Instituto TEAR, ele quer realmente formar alunos e ter alunos que realmente nos confrontem, aos professores, aos pastores, nos confrontem no sentido de nos desafiem a realmente buscar nas escrituras e até mesmo em estudos a correta interpretação daquilo que está sendo ensinado, né? E não simplesmente aceitar qualquer pasto ali, qualquer alimento né, com uma suposta, né, interpretação de que aquilo é o correto ou é a única forma de ser analisada. Tanto que a gente sempre tem uma preocupação de mostrar as visões teológicas, olha, a tal visão teológica aqui, liderada por João Calvino, diz isso, mas tem uma outra lá, de Armínio, que defende tal coisa, e aí o aluno ele vai, ao entender aquilo que os teólogos interpretam, ele consegue ter uma melhor visão da interpretação bíblica que ele vai trazendo ali, né? E aí Paulo, então, ele fala para Timóteo, né, procurar se apresentar a Deus, aí que vem o versículo que a gente falou, um pouquinho antes, né, mas ele fala lá em 2 Timóteo 2, ele começa a falar com Timóteo, olha, procure se apresentar diante de Deus como varão aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então ele já vai dizendo, olha, Timóteo, você tem que estudar, Timóteo, você tem que estar bem preparado, você não pode ser um bom obreiro, você não pode ser um discípulo meu, representante do reino de Deus, se você não manusear bem a palavra de Deus, se você não manusear bem a palavra da verdade, se você né, tiver vergonha de se apresentar porque você está inseguro, você não tem o conhecimento, né? Então, ele começa a passar esses conselhos, né? No capítulo 3, ali de 2 Timóteo, um pouquinho antes de chegar nesse nosso versículo, ele traz também aquela palavra de que toda a escritura é inspirada e útil para quê? Para ensinar, para corrigir, né? Para instruir na justiça. Então, está lá no capítulo 2 de 2 Timóteo. Então, ele já vai mostrando, ó, a escritura ela vem para ensinar, para corrigir, para dar a direção, né? E aí, finalmente, né, a gente chega nesse versículo que daí eu creio que é o grande momento onde ele entrega ali para Timóteo as 4 chaves, né? Ele fala, olha, vou te dar, Timóteo, aqui, ele não fala assim, né? Mas interpretando o texto aqui, imagino que Paulo ali, ao citar esses 4, né? Ele deixa muito claro para Timóteo, eu vou te deixar 4 passos que vai te servir para te sustentar, para te guiar no seu próprio discipulado. Então, é como se fosse um roteiro, né? Está aqui, Timóteo, o roteiro do discípulo, né? E aí ele cita os 4. E é nesses 4 aqui que aí a gente vai também dar uma olhada, né? Que é o que ele fala aqui, o primeiro, seja sóbrio em tudo, Timóteo. Então, lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, primeira regra, primeira dica que ele dá, primeira chave que ele entrega para Timóteo. Você, porém, seja sóbrio em todos os momentos, seja sóbrio em todas as situações, né? E o que significa estar sóbrio, né? Estar sóbrio é o oposto de estar embriagado ou intoxicado, né? Então, essa palavra sóbrio, ela significa estar atento, estar alerta, né? Estar livre da influência de doutrinas falsas ou novas ideias. Você veja só, isso é ser sóbrio. Olha como ele já iluminou ali para Timóteo, ilumina para todos nós, né?
esse cuidado, primeiro cuidado do discípulo, e por isso que a gente chamou aqui o título da mensagem, né, Procura-se discípulos, porque o primeiro sinal de um discípulo que está firme com a verdade, que está firme com a palavra, com o projeto de Deus, é se ele é sóbrio. E ser sóbrio significa o quê? Eu não sou levado por qualquer doutrina, eu não sou levado por qualquer ideia moderninha, não, eu estou firmado, eu sou sóbrio, eu sei discernir, eu estou atento, eu estou alerta, né? Eu estou preparado. Então, esse contexto sugere que Timóteo devia se manter esperto, ele devia se manter vigilante, né? Ó, fica esperto, fica vigilante, né? Você vai ensinar a palavra de Deus, né? Todo discípulo tem que ter seus olhos abertos, tem que saber o que está acontecendo na igreja, tem que entender os movimentos que está acontecendo. E aí, quando a gente fala igreja num contexto amplo, né, da igreja de Deus, porque nós até estudamos, quem tem nos acompanhado aqui na sala de jantar do TEAR, a gente vem estudando o livro de Apocalipse, né? E a gente falou, se eu não me engano, na segunda passada, exatamente isso. O livro de Apocalipse, ele mostra que a apostasia, que é um dos sinais do fim dos tempos, da volta de Jesus, da grande tribulação, enfim, do arrebatamento, etc., a apostasia, parte dela vai surgir de dentro da própria igreja, dentro do próprio segmento, vamos dizer assim, eclesiástico, né? Que se intitula igreja, algumas denominações que se intitulam igreja, dali vai sair a apostasia. Por quê? Porque são igrejas fracas na fé, são igrejas que não estão sóbrias, são discípulos, líderes que não estão sóbrios, que não estão atentos, que estão sendo levados por ventos de doutrinas e ideias e modernismos e que acham que é assim que deve ser conduzido. E aí, quando vier o anticristo, quando vier o falso profeta, e o falso profeta vier enganando a todos, esses serão enganados, e ao serem enganados, eles negarão a fé e entrarão em apostasia. Quer dizer, você veja que triste, dentro da própria instituição religiosa, dentro da própria instituição, que deveria ser a instituição que sóbria, que está firme na palavra, justamente por não estar firme nas escrituras, por não ter se preparado, é uma instituição que vai deixar que o falso profeta engane, né? Então, é o primeiro alerta, né? Seja sóbrio, né? Não se deixe levar, né? Não durma no meio do caminho, né? Esteja atento, né? Com aquilo que se pensa, com aquilo que se fala, com aquilo que você analisa, né? Então, o sóbrio, né? Ele tem 3 características interessantes, né? Ele tem uma vida que ele está sempre atento, né? E a gente vê isso lá em 1 Tessalonicenses, né? Há um texto bem legal lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 6 fala assim, eu vou ler aqui: portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Olha que interessante, não durma, fique atento. A primeira característica do sóbrio é estar atento. Então, é uma igreja, é um discípulo, é um líder, é um ministro da palavra, do louvor, da igreja, como a gente falou aqui, né, serve para todos aqueles chamados discípulos. Se você é chamado discípulo, se você se sente um discípulo de Jesus e você tem no teu coração o desejo de realizar o ID, isso serve para você. Não é, mas eu não sou pastor. Não, mas é para você também. Ser sóbrio, né? Para todos nós que nos enxergamos discípulos de Jesus, né? Outro texto interessante está em 1 Pedro 1,13, que fala que o sóbrio vive com entendimento, né? Então, se a gente olhar lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, vai falar assim, 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então, o sóbrio, ele vive com entendimento, né? Ali ele fala no 1,13, e quando ele fala assim, preparem suas mentes para a ação e controle, exercitem o autocontrole, né? Em algumas versões diz, sejam sóbrios, né? Ele repete a palavra sóbrios aqui, no original é a mesma palavra, no grego ali, no koiné do Novo Testamento, né? E também o próprio Timóteo, quando fala ali, né, no versículo 4, dessa questão de ser sóbrio, né? Então, o sóbrio, ele ele está preparado, ele tem seus lomos cingidos na palavra da verdade,
o seu cinto, sua roupa, né? Como descreve lá, né? As armas da fé, a armadura de Deus. Ele está preparado para a batalha, ele está preparado para enfrentar o falso profeta, as heresias, os falsos ensinos, né? Então, ele está sóbrio, ele está atento, ele não está sendo levado ou dormindo, ou disperso, ou, né, simplesmente ali envolvido com as coisas do mundo, que nem sequer mais consegue discernir, não, ele está sóbrio, né? Então, essa é a primeira característica aqui que ele traz. Segunda característica, ele fala, suporte as aflições, né? Então, né, o discípulo também passa por a pergunta que às vezes faz, mas por que a gente tem que passar por aflição? A vida é assim, né? Há muitas aflições, a palavra deixa muito claro, né, que o sol e a chuva estão sobre justos e injustos. Então, há dias de lágrimas, há dias de dor, há dias de tempestade, mas depois vem a bonança. Mas nós estamos sujeitos a um mundo onde nós passamos por aflições, passamos por perseguições, passamos até mesmo, muitas vezes, por provações que nos forjam como discípulos melhores, né? Mas, nesse momento, a orientação é suporte as aflições, né? Então, não seja, né, um discípulo que murmura, que só reclama, que só fica no canto chorando, né? É o momento de demonstrar essa identidade de discípulo. Paulo estava falando, olha, você, Timóteo, vai ter momentos que você vai estar sozinho, eu não vou estar com você. Você vai estar pastoreando Éfeso. Você precisa ser forte, você precisa suportar as aflições, as perseguições, né? E Paulo falava com propriedade, porque ele, quantas vezes não foi preso, né, apedrejado, enfim, né, apanhou, e estava lá suportando as aflições, nunca deixou de o evangelho, nunca deixou de cumprir o seu chamado, né? Então, quando nós, né, entendemos essa questão de suportar a aflição, é algo que nos traz muito aprendizado, né, fortalece nos momentos difíceis. Nós passamos a enfrentar as situações que a vida nos oferece com outro olhar. Eu sempre falo, né, que aquela experiência que Jacó teve de lutar com o anjo ali, né, e saiu ferido daquela luta com o anjo, obviamente ele estava buscando, ele mesmo precisava, né, de se aproximar de Deus, de ter, né, aproximar a sua vida com Deus, mas ele estava ali sempre lutando pela bênção, né? E nós vemos exemplos extraordinários daqueles que também gozavam da presença de Deus, como Moisés, né, que ao ser indagado ali por Deus, que Deus o deixaria o povo seguir sozinho até a terra prometida, e ele fala, não, sem a tua presença não me deixe sair deste lugar, eu quero a tua presença. Então, é você lutar pela presença, você lutar pela bênção, você entender que há um projeto maior do que aquele que simplesmente viver a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela é, né, os frutos do Espírito, ela é uma consequência, e o salvo, né, do Senhor, os santos de Deus, eles realmente, eles usufruem da bondade do Pai, né? O Pai é bondoso com a gente, ele cuida de nós, quantas bênçãos nós podemos contar, né? Até mesmo em momentos de aflição. Mas nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade, tem que ser, né, como Paulo ensinou aqui, tem que saber suportar essa aflição, né, tem que saber suportar. Tiago, no capítulo 1, fala, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando ele resiste à prova, ele recebe a coroa da vida, né, que Deus prometeu àqueles que ele ama. Então, aquele que suporta a tentação, aquele que suporta a aflição, né, ele consegue resistir à prova, ele recebe a coroa da vida. Então, a palavra de Paulo a Timóteo são de força, de fortaleza, né? Suporta a aflição, né? Como colocar, né, uma varinha ali na espada, né, nas costas ali de Timóteo, uma espada nas costas de Timóteo, né, para poder falar, ó, você vai ficar em pé, né? Então, como se a espada alinhasse ali a coluna dele, ó, fica em pé, suporta aí, né? Tá cansado? Não inclina, não baixe cabeça, né? Suporta a aflição, porque é parte do teu chamado de discípulo, é parte do teu caminhar com Deus, né? A terceira coisa que ele fala, né? Então, primeira, seja sóbrio. Segunda, suporta a aflição. E nós vamos passar por aflições e temos que ser fortes, temos que ser valentes, né? Somos os valentes que fomos chamados para
para fazer o reino, para trazer o reino de Deus, trazer o céu para a terra. E o terceiro passo, faça a obra de evangelista, né? Então, ele fala, em algumas versões ali, né? Evangelize, né? Ganhe almas, né? Como se ele falasse, faça essa obra de evangelista. O grande mistério, o grande segredo é ganhar almas, é proclamar as boas novas de Jesus, proclamar o evangelho. E aí não importa, né, se a função que nós temos na igreja, porque o nosso chamado, ele é para o campo missionário, ele é para fora da igreja, ele não é para dentro da igreja. Dentro da igreja, a gente se reúne como instituição, cada um exerce a sua função para que haja uma perfeição no culto que a gente vai prestar a Deus, né, para que haja um zelo pela liturgia do culto, para que aqueles visitantes que estão chegando possam ser bem recebidos, possa ter ali uma boa qualidade de som do microfone, um local cômodo para as pessoas sentarem, uma iluminação agradável, uma temperatura agradável. Tudo isso é parte, né, de você realizar um culto, uma reunião de adoração a Deus, onde você vai receber pessoas e quer que todos ali se sintam bem, cômodos para poder louvar a Deus, para poder entrar, né, sentir a presença de Deus que está ali. E esse é o grande segredo. Agora, não é esse o chamado, né? O nosso chamado não é para trabalhar na igreja, não é para cuidar do som da igreja, não é para limpar o banco, não é para fazer a comida que vai ser servida, não é nem para preparar a mensagem que vai ser pregada. O nosso chamado é lá para fora, o nosso chamado é para sair da igreja e aonde você quer que for, você ser igreja. Onde você quer que você vai evangelizar. Fazer obra de evangelista é 24 horas por dia, no teu despertar, ao teu dormir, durante todo esse tempo. Deus vai te dar oportunidades para você fazer obra de evangelista, para você ganhar almas para Jesus, né? Para você levar uma palavra de salvação, para você levar um dom espiritual que vai tocar a vida da pessoa, né? Então, nós temos que criar isso dentro de nós. Ok, eu estou saindo hoje, tomei meu café da manhã, estou indo trabalhar. Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje, né? Como que o Senhor vai fazer o teu reino através da minha vida hoje? Como que eu posso fazer a obra de evangelista lá no meu trabalho, lá no shopping que eu estou indo, lá no supermercado que eu estou indo, lá na farmácia que eu vou passar? Como que eu posso fazer? Eu estou levando a tua presença. Eu sou a fantasia, eu estou fantasiado de Deus, mas quem vai comigo é Deus e eu indo junto, né? E como é que eu posso fazer isso? Então, isso é fazer obra de evangelista, isso é um verdadeiro discípulo, né? E não contar, né, na tabelinha lá, quantos dias eu não fui no culto, o que eu fiz ou não fiz na igreja. Isso é uma parte administrativa, é importante, claro que é, né? O pastor, líder da igreja, sempre vai buscar administrar corretamente, é bíblico e é louvável e é necessário para que a gente tenha ordem, né? Toda equipe precisa estar bem liderada e tem que ter um bom funcionamento. Assim funciona qualquer empresa, assim funciona qualquer grupo, assim funciona qualquer igreja. Mas o que eu quero que vocês entendam é o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é servir lá fora, é ganhar almas para Jesus, é fazer obra de evangelista. E aí a gente tem diversas formas de fazer obra de evangelista. Pregando a palavra, orando pelos enfermos, expulsando demônios, ensinando o evangelho, né, orando pelas pessoas, entregando dons espirituais. Quer dizer, aí há um menu que a Bíblia nos oferece de como que eu posso fazer essa obra de evangelista, né? Então, nesse contexto, né, ele acaba ensinando, e essa questão, né, de você, mas será que eu tenho dom? Será que eu sou chamado? Deus, ele vai te usar para fazer o evangelismo conforme seus dons e seus talentos, né? Então, alguns talvez vão ter mais facilidade na pregação, outros vão ter mais facilidade entregando um testemunho, sendo usado num dom espiritual, ou até mesmo conversando com a pessoa, sendo amável. Vamos lembrar que o amor é o mandamento mais importante, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, né? Primeiro a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho a minha identidade selada no amor que eu tenho pelo Pai e que o Pai tem por mim. E depois disso, eu pego todo esse amor e eu levo para o meu próximo. Se eu faço isso, meus irmãos, às vezes podem até me faltar as palavras ou os versículos, né? Porque a gente esquece mesmo, é normal. Mas se você está centrado no amor e você leva esse amor fazendo obra de evangelista, o Espírito Santo vai te preencher e vai colocar palavras na sua boca de maneira extraordinária, né? Então, você demonstrar isso, você proclamar que você carrega Jesus com você, né? Essa é a grande obra de evangelista. Mais do que pregar um lindo sermão,
mais do que preparar uma linda palavra ou decorar alguns versículos e citar eles, o que é muito bom, e nós temos que estudar e manejar bem a palavra da verdade, como falamos no início ali, né, ser sóbrio, mas mais do que isso, é você estar centrado no amor que a palavra revela. A palavra, vamos lembrar, a Bíblia, ela não é o tesouro, né? A Bíblia, ela é o mapa que te leva ao tesouro, né? Então, a Bíblia, ela é o mapa que te mostra o caminho para o tesouro, mas ela não é o tesouro em si, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica achando que a Bíblia é o tesouro, e ela quer estudar a Bíblia e ali, né, decora, mas se ela não encontrou nesse tesouro, não encontrou nesse mapa o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo, e o amor, né, que Jesus tem pela humanidade, entrou no coração dela, também não adianta entender a Bíblia. Então, por isso que a gente fala também ali no Instituto Tear, né, desse estudo do reino, aplicação do reino, é teologia, mas não é só teologia, é um ensino fundamentado. Então, a teologia é importante, você tem que conhecer a teologia, o que os teólogos falaram, qual que é a visão, né, qual que é a interpretação na exegese ali do hebraico, do grego koiné, como é que eu faço a correta interpretação daquela passagem bíblica. Isso tudo é teologia. Você traz para o ensino fundamentado. O que é o ensino fundamentado? Você pega todas as doutrinas que estão na Bíblia e vê como que você fundamenta elas e aplica elas na igreja. Né, o que é isso? Como é que é a Santa Ceia? Como é que eu faço com relação aos batismos, batismo na água, batismo no Espírito Santo? Como é que é a questão do louvor? Como é que é isso? Está tudo lá na Bíblia, é o manual, é o ensino fundamentado. Então, você aprende isso e aplica, né? Mas você tem a aplicação do reino, e a aplicação do reino se trata disso, de ser um discípulo para fora, de ser, né, aquele que vai levar esse amor de Jesus, que entendeu o amor de Jesus, encontrou na palavra o tesouro, e agora ele vai multiplicar e vai influenciar a sociedade, ele vai ser relevante na sociedade, porque ele vai impactar com aquilo que ele recebeu da parte de Deus, né? Ele é o filho que foi adotado, que recebeu o espírito de adoção e que já não tem mais o espírito de escravidão, e por isso ele é livre, e ao ser livre, o Espírito também de Deus testifica sobre o Espírito dele que ele é filho, e assim como filho, ele não tem limites, porque o filho do rei é príncipe do reino, e o príncipe do reino, ele exerce com autoridade o seu chamado. Ele não é um mendigo na esquina pedindo esmola, mas ele é aquele que chega até o mendigo e diz, levanta-te e anda, porque eu conheço Jesus, aquele que opera milagres, e ele me autorizou a, no nome dele, falar para você, levanta-te e anda, porque você está curado, né? Então, essa é a autoridade de reino que o discípulo tem, que o discípulo recebe quando ele vai fazer essa obra de evangelista, né? E por último ele fala, cumpre o seu ministério, né? Então, seja sóbrio, né? Atento às doutrinas que você está ouvindo, qual é a fonte que você está aprendendo, né? Seja sóbrio, segundo, vamos lá, suporta as aflições, né? Então, vai vir a dia difícil, vai vir a perseguição, mas vai permanecer firme, suporte a aflição, né? Faça a obra de evangelista, entenda todo o contexto, que o teu chamado não é só para servir ali naquela função, mas que existe todo um reino para você trabalhar e fazer essa obra, né? E cumpre o teu ministério, né? E aí a palavra ministério, né, se referindo a serviço, governo, no sentido de você servir debaixo de um governo, debaixo de um talento que Deus te deu, de um dom ministerial que você recebeu, né? E você vai cumprir isso, independente se o ministério literalmente da palavra, falando aqui do chamado para um pastorado, mas você pode receber aqui como um chamado que Deus colocou na sua vida para exercer uma função, e ao exercer essa função, ele fala, cumpra essa função, cumpra aquilo que você foi chamado, né? Pablo sabia que o ministério não era fácil, né? As razões para renunciar ou até mesmo para desistir eram muito maiores do que as razões para seguir, né? Mas ele fala para Timóteo, cumpra, não desista, cumpra o teu ministério, né? Não desista por causa que você ouviu determinada pessoa falar uma situação que você não concordou, não desista porque o diabo, que é o teu inimigo, ele está como um leão rugindo ao derredor e tentando te enganar, e você está sendo enganado por aquilo que ele está falando. Não desista, cumpra o teu ministério, né? Não se deixe levar por situações que são tão pequenas comparadas ao reino que eu te dei, porque você tem as chaves do reino na mão, né? E nessa missão, nesse chamado, é que ele fala,
né, depois para Timóteo, ali no final do capítulo 4, eu lutei a boa batalha, né, acabei minha carreira, guardei a fé. Então, Paulo é como se ele dissesse, Timóteo, eu consegui suportar as aflições, eu consegui ser sóbrio, eu consegui fazer a minha obra aqui de evangelista, o meu chamado, impactar o reino, eu consegui cumprir o meu ministério, aquilo que Deus tinha para mim, agora eu estou passando o bastão para você, né? Vai lá, né? Então eu já lutei a boa batalha, acabei a carreira, agora é tua vez, vai lá e segue. E aí, o que Paulo está fazendo? Ele está ensinando, ele está equipando e ele está enviando. E o que nós precisamos fazer, né, com aqueles que estão chegando, e com aqueles que nós discipulamos, independente do tempo de igreja que tem, né, nós sempre temos alguém que a gente está discipulando, é esse cuidado, né? O cuidado, ele vem no teu testemunho, no exemplo que você está dando, né, e da forma com que você está ensinando, equipando e enviando. Você não vai jogar ele de qualquer maneira, sem um preparo, sem um ensino, sem um direcionamento, sem as ferramentas adequadas. Então, é o cuidado, é o carinho, né? É o amor pelo seu discípulo. Então, Paulo passou o bastão para Timóteo. Timóteo passou o bastão, seguramente, para muitos líderes da igreja de Éfeso, onde ele foi pastor. Esses líderes passaram o bastão a outros, que passaram a outros, que passaram a outros, até chegar nos nossos dias. E hoje, o bastão está nas mãos de muitos de nós, né? Alguns estão recebendo esse bastão do seu discipulador, né? E vão começar a sua caminhada como discípulo e discipulador de outras pessoas. Outros já receberam e estão com o bastão na mão, já discipulando gente. Mas isso é um processo contínuo, né, do reino e que nos leva até o último dia, até o último suspirar nosso na terra ou a volta do Senhor Jesus a seguir esse chamado. Então, essas 4 chaves, né, são as chaves que Deus colocou no meu coração, de compartilhar aqui com os irmãos, para que a gente tenha isso guardado na nossa mente, né? Tudo que você for fazer, todo propósito, tudo que você quiser fazer na igreja, tudo que você quiser fazer na obra de Deus, né? Coloca isso no teu coração, né? Eu preciso ser sóbrio, eu tenho que estar atento à palavra, eu tenho que resistir às tentações, eu tenho que resistir às perseguições, eu não posso ser, né? A gente brinca hoje do crente Nutella, né? Eu tenho que ser raiz, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar como foi aquela geração, né, que suportava. Meus irmãos, independente no que você acredita, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação, independente disso, a perseguição ela já começou. Ela já começou, o princípio de dores já está aí, a gente já está sendo perseguido, já existe uma perseguição contra a igreja, né? Se a gente for passar pela tribulação, vai ficar ainda pior, e vai chegar momentos, e eu creio nisso, vai chegar momentos que vai ser muito parecido com aquela primeira igreja, que se você não negar Jesus, se você não negar a fé, né, você vai ser jogado na arena dos leões. Alguém vai colocar uma arma na cabeça do seu filho e vai dizer, negue a sua fé, negue a Jesus ou eu mato ele agora. E o que você vai responder nessa hora? Né? Como é que vai estar a sua fé? Como é que vai estar esse discípulo, né, essa discípula de Jesus? Porque vamos lembrar, né, Jesus foi aquele que empoderou as mulheres, né? Olha o que Jesus fez, as mulheres elas não tinham vez lá naquela época, lá em Israel, em Roma, enfim, era um período, porque aquele primeiro século, né, as mulheres eram oprimidas, as mulheres não tinham voto, as mulheres não tinham voz, as mulheres serviam simplesmente para gerar filhos, para cuidar de uma casa, elas não podiam nem participar, né, de um culto, de uma situação, não podiam nem estudar as escrituras. E Jesus veio e rasgou tudo isso. Jesus quebrou tudo isso porque ele falou, eu amo as minhas filhas. E Jesus sabia, e sabe por que Jesus, ele amava tanto aquelas mulheres que eram perseguidas, oprimidas. Pode ver quantas prostitutas Jesus resgatou e salvou. Quantas mulheres impuras Jesus foi o único que abraçou. Quantas adúlteras ele foi lá e disse, o teu pecado, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Né? Você está perdoada porque eu vejo arrependimento. Quantas mulheres ele expulsou os demônios e ele trouxe para a congregação, ele fez com que estudassem e fossem também suas discípulas. Por que ele fez isso? Porque Jesus, com a sua própria mãe, ele viveu isso na pele, porque ele teve uma mãe que também foi perseguida, porque vamos lembrar, ela foi uma mãe adolescente, né? Uma mãe solteira. Então imagina quanto foi ouvido de que aquela mãe era uma adúltera, era impura,
mas ele não, o amor dele também pelas mulheres. Então, as discípulas de Jesus também são as amadas. Então, eu encerro com isso, meus irmãos, para trazer esse despertar, né? Nós temos que estar firmes no propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós temos que guardar com muito zelo aqui os ensinamentos, a palavra de Deus é o nosso grande mapa do tesouro, é o que nos revela Jesus, e nós temos ele à nossa disposição. Então, ser sóbrio com isso, né? Suportar, fazer a obra, o reino, né? E cumprir o nosso ministério. Então, nós vamos dessa forma, né? Dizer, eu sou um discípulo. Então, quando a gente procura esses discípulos, nós vamos levantar-nos e dizer, eu sou um discípulo, eu sou um discipulador, eu vou fazer exatamente como Paulo ensinou, como Timóteo fez, né? E alinhado a isso, né, que o pastor Albino pediu, né, nós temos esse desejo, foi algo que Deus colocou no nosso coração, do Instituto TEAR, da gente estar junto com a tenda, né, caminhando aí juntos, né, nesse propósito. Sabemos que é uma igreja que Deus está frutificando, está né, fazendo com que cresça, amadureça. Tem muita coisa que Deus ainda vai fazer na tenda e no projeto que Deus colocou, né, no coração de vocês aí, em Juiz de Fora. E eu creio que, como Instituto TEAR, foi algo que Deus, ao mesmo tempo, também colocou, né, no coração do Cravo, que está aí com vocês, no meu coração aqui em Curitiba, né, recém chegando do Chile, que voltei esse ano aqui em janeiro, e de uma certa forma a coisa foi crescendo, e em todas as conversas que a gente teve, né, com o pastor Albino, com o Cravo, né, vários irmãos que participam das nossas reuniões, né, o presbítero Roberto, o Washington, o Rafael, a Fabiana, enfim, tantos irmãos aí, não vou lembrar o nome de todos agora, mas os irmãos da tenda ali, de Juiz de Fora, realmente, que também têm nos dado essa honra, confiado nesse projeto. Então, o nosso desejo é seguir juntos, seguir crescendo, e que a gente possa ser um desses braços que apoie a tenda e a vida de todos vocês, né, nesse desejo da gente ser discípulos cada dia melhores, cada dia mais sóbrios, cada dia mais preparados. Então, esse é o nosso convite, né, e uma das formas, a gente está lançando esse curso, né, ele é um curso 100% online, tá, você pode fazer dentro do seu tempo. Ele tem algumas reuniões que a gente faz presencial para tirar dúvidas, mas é opcional a sua participação, né? Você pode entrar ou não, né? É opcional. O que importa é que todas as aulas você pode fazer no seu tempo. Tá? Aula gravada, tem sua apostila, são 36 disciplinas, divididas em 9 módulos, ao longo de 9 meses. Então, a gente passa por todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, fala da história da igreja, fala de disciplinas espirituais, de sacramentos, dos princípios elementares, traz para os dias de hoje, né, dons, o próprio reino, aqui tem muitas aulas sobre o reino. Quer dizer, entra em liturgia do culto, entra no que é pastorear, no que é administrar uma igreja, até a gente entra na parte financeira, na parte administrativa, na parte legal, para ajudar também a tirar. Então, a gente tem muito conteúdo legal, bacana, né? Muita coisa, obviamente, você vai ouvir, vai ver, isso aqui eu já conhecia, beleza, mas sempre tem algo que agrega, não é mesmo? Em curso, todo curso que a gente faz é assim, né? Nunca é 100% novidade, mas nunca é 100% coisa que a gente já sabia, sempre tem algo que agrega, e a gente está, então, com essa proposta, com esse projeto, e o nosso desejo é que todo mundo da tenda que possa participar, que queira participar conosco, né, entre, né, se inscreva, nós vamos ter as inscrições abertas até o dia 30 de setembro, né, eu estou publicando aqui de novo o link, tá, é o link da Hotmart, a gente usa o Hotmart, não sei se alguns conhecem, é uma plataforma de ensino, muito prática, você faz a inscrição toda por lá, todos os detalhes, né, e nós temos, vou colocar aqui, nós temos um cupom especial de desconto, que está sendo inaugurado hoje, e vai ficar disponível até o dia 30, com a palavra tenda, tudo em maiúsculo. Então, você, entrando lá no Hotmart, para fazer sua inscrição, tem um campo lá, cupom de desconto, se você escrever tenda, com letra maiúscula, você vai ter 20% de desconto, né, válido aí até o dia 30 de setembro, para que a gente possa animar, né, e você pode fazer o pagamento desse curso em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, se colocar lá as parcelinhas, com esse 20% de desconto e parcelado em 12 vezes, vai ficar 30 e poucos reais por mês, né? É mais barato que no Netflix, a gente costuma brincar, né? Então, vale a pena ali, é uma pizza a menos por mês, já te ajuda a emagrecer um pouquinho, e você se alimenta da palavra,
né? Então, fica aí o convite, né? Quem puder. E assim, meus irmãos, nós temos o desejo de que todos estejam conosco, tá? Se você não tem o cartão de crédito ali nesse momento para fazer em 12 vezes, está numa dificuldade, converse comigo, converse com o Cravo, a gente vai achar uma forma de te ajudar, né? Se a gente tiver que postergar isso aí, algum pagamento para te ajudar, para que você né, venha e participe, que a questão financeira não seja um impedimento. Se o teu coração arde pela palavra e você sente hoje um chamado para participar desse curso, né, venha participar, independente da questão financeira, a gente tenta achar uma forma de encaixar no seu atual momento, né? Mas também, em nome de Jesus, eu já creio e declaro sobre a sua vida prosperidade material, que Deus vai abrir portas, também vai te dar todas as condições para você investir no reino, porque esse é o princípio da lei da semeadura, né? Onde nós investimos, nós colhemos, e eu tenho certeza que você investindo aqui no reino de Deus, nessa questão do curso, você vai colher muitas bênçãos para a sua vida, para a sua casa, né? Então, aqui, estou vendo algumas perguntas aqui, a irmã Vânia pergunta, a irmã Débora perguntou o valor, minha irmã está lá, com esse valor, com esse desconto dos 20%, eu acho que deve cair para uns 400 e pouco, se for pagamento à vista, mas como eu falei, dá para parcelar em até 12 vezes, então fica menos de R$40, 30 e poucos reais por mês, caso opte por esse parcelamento, tá? Se for à vista, acho que é 400 e alguma coisinha com esse desconto, tá? Para 9 meses, é uma vez só, tá? Pagamento só, não é 400 por mês. Então, é um valor para o ano inteiro, praticamente, é um curso de quase um ano, né? Então, começa dia 6 de outubro, tá? Dia 6 de outubro, nós vamos caminhar juntos no curso, toda semana uma aula nova é liberada, vamos do dia 6 de outubro até o final de junho do ano que vem. Toda semana uma aula liberada, com apostila, com vídeos, pode imprimir a apostila, usar ela depois para estudar mais, para dar aulas na igreja, enfim, vai fazendo o teu repertório ali com todas as apostilas, todos os PDF que a gente disponibiliza também, tá? Quais os dias do curso? A irmã Vânia pergunta, os dias, cada aluno define o seu dia, porque o curso ele é 100% online, então você vai ingressar lá, vamos dizer, no domingo, dia 6, vai ser liberada a primeira aula. Então, ela vai ser liberada no dia 6, e você vai ter um ano para fazer essa aula. Então, dentro desse um ano, né, você vai poder fazer a hora que você conseguir, a hora que der, né? Vou fazer na segunda, na terça, no sábado, ou essa semana eu viajei, não pude fazer, na outra semana faz 2 aulas junto, né? Então, cada aluno no seu tempo, no seu horário, né? Aí sim vai ter um dia na semana, possivelmente a segunda-feira à noite, que eu e o Cravo vamos abrir para perguntas daquela semana. Olha, essa semana o tema foi o panorama do Antigo Testamento. Olha, e aí, quem que tem dúvida do Pentateuco, isso, a gente explica um pouquinho mais, né? Então, vai ter, assim, essas sessões, mas essas são opcionais, né, de acordo com a necessidade do aluno de tirar dúvidas, etc. Tá? Então, não tem dia fixo, cada um faz o seu dia e segue o seu próprio cronograma, tá bom? Então, passei um pouquinho das 9 aqui, que era o meu prometido, mas também começamos um pouquinho tarde, então deu certinho uma hora aí, né, de 8h10 a 9h10. Então, era o que a gente queria passar, tá? Os irmãos podem me procurar, ou o Cravo, que está aí mais próximo, inclusive mais fácil, né, para também conversar com ele, e a gente vai realizando, né, temos ainda mais 15 dias aí de inscrições, então qualquer dúvida, nos pergunte, já tem muitos irmãos daqui que já estão inscritos, se não me engano, são 13 alunos aqui que já estão inscritos desse grupo, e a gente vai criando um grupo forte aí, né, vamos ver se a gente consegue juntar aí 20, 30, não sei, né, mas um grupinho forte que vão ser, quem sabe até futuros professores também do TEAR, porque como que a gente falou ali, né, é ensinar, equipar e enviar. Então, quem sabe os alunos desse primeiro ano vão ser os professores do segundo ano, né, vão se juntar comigo e com o Cravo, porque a ideia do TEAR é essa, a ideia do TEAR ela é adenominacional, então, né, pessoas de distintas denominações, mas que têm esse chamado para o ensino, esse dom do ensino, se juntam a nós e de maneira voluntária também ajudam a formar mais discípulos, a ensinar a palavra de Deus. Esse é o grande intuito também, né? Formar novos professores aí para os próximos anos, que todo ano a gente possa ter turmas novas se formando aí. Ok? Pastor Albino, algum comentário, dúvida? E aí tem pergunta, e só um último comentário, o Washington colocou aqui também participando, o Washington e o Rafael também estão no curso conosco, né? A agência Blackout é a agência que está apoiando o TEAR, né? São os nossos parceiros em toda a parte de mídias, em toda a parte de relações públicas,
eles são os nossos parceiros da mídia aí, então também profissionais competentes que estão conosco, servos do Senhor aí, e tem nos ajudado muito, né, nas redes sociais, a realmente trazer uma cara profissional, né, como fazem já com a tenda, tem nos ajudado muito também, então eles são os nossos parceiros aí no TEAR também, ok? Perguntas deixamos em aberto agora, né, quem precisar sair, já passamos um pouquinho das 9, fica à vontade, né, mas estamos abertos aí, tanto o Cravo como eu, para perguntas, comentários, e pastor Albino também, se quiser complementar algo aí da explanação aí. Amém, Rafael. Glória a Deus, né? Como sempre, brilhante, né? Todas as colocações, uma bênção, um aprendizado maravilhoso, né? Complementa tudo aquilo que já temos vivenciado, temos buscado colocar em prática, e fica aqui em aberto e já um chamado, né, para os irmãos que um grupo significativo que pode estar conosco aqui hoje, e que não estejamos represando isso conosco, que possamos estar alinhando e anunciando, e que em uma próxima aí, oportunidade, nos dias nós estaremos anunciando, que foi gravado, depois nós vamos estar também divulgando nos grupos, né, da igreja, e chamando, convidando, não somente para estar participando do curso do TA, mas também para esses momentos, relembrando que em novembro, né, nós teremos aqui a presença do Rafael, estará conosco, aqui no final de semana, estaremos aí extraindo o máximo, sugando, né, aproveitando, né, o momento, a oportunidade, e já certamente estamos também aguardando para o período de carnaval, o nosso acampamento, né, já estamos contando com isso. Quando descansa, vamos carregar pedra, né? Aí vai ser uma bênção, uma experiência maravilhosa, e os irmãos vamos ser aí propagadores disso. Tem muitos líderes aí de pequenos grupos, tem líderes em treinamento, vamos estar empurrando essa turma para frente aí, para estar aprendendo, crescendo, e certamente vivendo aí experiências mais íntimas, mais profundas na presença do Senhor. Aí deixa aí, se alguém quiser ainda fazer algum comentário, alguma pergunta, antes de encerrarmos, é o momento